é muito legal. Ele sabe cuidar de você, ele sabe. Oh, aleluia. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Estamos reunidos para mais uma EBN, Escola Bíblica Noturna. Esse é o nosso tempo que nós separamos para estudar alguns temas da Palavra do Senhor, alguns assuntos que nós julgamos importantes. E eu espero que você aproveite ao máximo esses momentos para aprender a respeito da Palavra do Senhor, amém? A EBN tem essa intenção, nos instruir sobre a Palavra e sobre os fundamentos básicos da Palavra, os princípios que nós encontramos nas Escrituras. E espero que Deus, de alguma forma, ministre a sua vida, em nome de Jesus. Antes de nós darmos sequência, ao orarmos e darmos sequência ao estudo, eu quero só salientar o seguinte, queridos. Nós temos, a partir dessa semana, né? Essa semana nós não tivemos a reunião de oração, na terça-feira, porque nós estamos reorganizando os grupos pequenos, os pequenos grupos de oração. E então, semana que vem, nós vamos começar as reuniões através dos pequenos grupos, na terça-feira. Então, os motivos de oração que eram compartilhados conosco na terça-feira, você tem a liberdade de compartilhar hoje, tá bom? Então, como que a gente pode fazer aí para que fique isso bem aí explicadinho para todos? Você pode, já no comentário, colocar a sua necessidade de oração. Aqui no final nós vamos orar pelas necessidades de todos. E amanhã, né, como eu sempre tenho dito, eu e Elza, nós temos separado esse tempo para orar pelas necessidades da igreja. E aí também fica esses motivos de oração ali nos comentários do Facebook, e você pode então também participar com a gente do Dia do Clamor e orar pela comunidade Cristã Redenção, tá bom? Então, enquanto nós vamos ministrando, ensinando, separa um tempinho. Se você tem uma necessidade de oração, escreve lá no comentário, volta para o estudo, né, para que a gente seja ministrado, ok? Não vamos perder a oportunidade. E já que hoje, o tema de hoje e deste mês, né, será a oração, nada melhor do que nós unirmos o conhecimento e a prática, tá bom? Então, aproveite esse tempo para isso. Eu quero também pedir para que você compartilhe essa transmissão. Você tem condições de fazer isso através do próprio Face, você tem condições de compartilhar esse link pelo WhatsApp, e você também pode até chamar alguém para participar aí com você. Então, faça isso, né, irmãos? Nós não temos condições ainda de nos reunirmos presencialmente, ou melhor, não entendemos que é hora ainda de nos reunirmos presencialmente, e aí então, o que nós temos feito ao longo desses últimos 5 meses praticamente, é instruirmos, ministrarmos, fazer os nossos cultos, tudo que é necessário através das redes sociais. Então você tem a oportunidade de ministrar a vida de pessoas também através das redes sociais. Então compartilhe o link, né? Chame pessoas, chame os irmãos da igreja para que nós possamos estar juntos. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de estarmos juntos. Então faça isso agora, nesse momento, em nome de Jesus, para que a gente aproveite ao máximo esse tempo, tá bom? Que ele seja um tempo abençoado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria, antes de nós começarmos esse estudo, eu queria orar para que Deus ilumine a nossa mente, nos dê graça de entendermos o tema e sermos ministrados por Ele. Amém? Feche seus olhos e vamos orar juntos, em nome de Jesus.
Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos e compartilharmos a palavra do Senhor. É um privilégio, Deus, mesmo à distância, mesmo longe, Deus, mesmo distantes uns dos outros, nós ainda assim temos essa possibilidade de falarmos sobre a verdade do Senhor e que ela alcance as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e possamos ser edificados, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como eu disse, o estudo desse mês e agora, essa sequência, melhor, não vou falar desse mês, mas a sequência de estudo que nós teremos a partir de agora é sobre vida de oração. Eu acredito que esse tema é um tema muito importante do ponto de vista prático, porque de fato a oração ela faz parte da vida do cristão, é uma prática espiritual imprescindível para nós. Não há como a gente desenvolver uma espiritualidade saudável se a oração não fizer parte da nossa vida. Então, quando a gente separa esse tema para ministrar e traz esse assunto oração, eu tenho plena consciência de que eu não estou falando de um tema que é secundário na vida cristã, eu estou falando de um tema que é fundamental. Ou seja, ele faz parte do fundamento da nossa fé e da nossa prática de fé, principalmente. Posso dizer assim, não é um assunto teológico na essência da palavra, onde nós vamos estudar questões mais profundas de teologia, mas é um assunto de ordem prática. Então ele faz parte da prática da vida cristã. E nós não podemos abrir mão de entender a oração, compreendemos a dinâmica de oração, enfim, tudo aquilo que diz respeito à oração, ou tudo não. Aquilo que for possível nós entendemos. E, enfim, a gente aplicar isso na nossa vida, começarmos a desenvolver dia após dia uma vida de oração, amém? Então, quando a gente coloca aqui esse estudo, a gente entende que oração é imprescindível, não tem como nós abrirmos mão da oração. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente pode abrir mão. A oração, com certeza, não é uma delas, tá bom? E eu gostaria de começar aqui e gastar um pouquinho de tempo, definindo e falando algumas coisas a respeito da oração, para que depois a gente entre no tema e comece a desenvolver esse tema. Por quê, queridos? Porque assim, para que eu possa entrar no assunto, porque nós vamos entrar no assunto do ponto de vista didático, vamos dizer assim, Eu vou trazer algumas informações sobre oração e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente ter uma definição de oração na nossa mente, para que a gente nunca perca a essência daquilo que de fato é oração. Amém? Então, eu defini oração da seguinte forma. A minha definição de oração, que eu julguei importante colocar aqui, nesse momento, nessa introdução ao estudo, é a seguinte: oração é um encontro entre o Deus triuno e os seres humanos criados por Ele. Amém? Então, vamos tentar entender o que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou afirmando para você que a oração é um encontro entre Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e os seres humanos que Ele mesmo criou. Então, eu estou falando de oração partindo da lógica do encontro. Ou seja, precisamos entender, partir da lógica da compreensão da oração sobre essa lógica do encontro. Oração não é um ato religioso, oração é sim uma atitude relacional, tá? É muito importante que a gente entenda isso quando a gente começa a falar sobre um assunto tão importante, tão chave e que tem desdobramentos. Oração ela não é apenas
uma programação religiosa, ela não é algo que nos é imposto, né, por um sistema ou porque nós lemos as Escrituras e vemos que temos que orar, então começamos a orar. Porque se nós agirmos sob essa ótica, a oração ela deixa de ser uma bênção e se torna um fardo. E não é essa a essência da oração. A essência da oração é encontro. Encontro entre quem? Entre o Deus Trino e os seres humanos criados por Ele. E é importante eu reforçar essa questão de que a oração é um encontro entre Deus e os seres humanos criados por Ele. A oração não é um encontro entre Deus e os cristãos. Isso é importante. Por quê, irmãos? Porque, por mais estranho que isso possa parecer para alguns, a oração ela não é um privilégio exclusivo do cristão. Por quê? Porque Deus não fala e não se comunica apenas com os cristãos. E não são apenas os cristãos que falam e se comunicam com Deus. Eu não estou aqui tratando da questão da salvação, e é muito importante deixar isso claro. Quando se trata da salvação, nós sabemos que existe uma ação direta de Deus em direção ao homem, redimindo o homem através de Jesus. E então nós entendemos que o único acesso a Deus é por intermédio de Cristo e não há outro caminho senão esse, né? Jesus Cristo. E isso tem a ver com salvação, isso tem a ver com define a questão da nossa vida, como nós vamos viver hoje e no pós-morte. Basicamente é isso. O que eu estou falando aqui é uma coisa distinta disso, que eu quero que vocês entendam. É que a oração não está presa no gueto evangélico, no gueto cristão, por assim dizer. Deus, ele ouve a todos e Deus fala com todos. Por quê? Porque o maior desejo de Deus, não sei se, eu não gosto de falar o maior desejo de Deus, enfim, Deus tem interesse em se encontrar, em se manifestar ao ser humano. E oração faz parte desse encontro. Então, a gente tem que trazer a oração para esse aspecto relacional. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. E eu estou lançando essa base, assim, mínima de compreensão sobre oração para que a gente não se perca na sequência. Porque às vezes a gente está tão preocupado sobre como vamos falar, quais são as palavras certas, quais são as palavras erradas, né? Enfim, que é importante, é claro, a gente saber o que nós vamos, inclusive, hoje falar sobre formas de oração e depois vamos discorrer algumas questões sobre oração para instruir, ensinar, te dar mais entendimento sobre a oração, mas a gente nunca pode perder essa noção. Oração é um encontro entre Deus e o ser humano. E encontro, queridos, é uma coisa espontânea. O encontro é uma coisa que precisa ser guiado por espontaneidade e sinceridade. E essas duas marcas, essas duas questões, essas duas características devem fazer parte da nossa vida de oração. Espontaneidade e sinceridade. Então, a oração, quando ela é mecanizada, quando ela é toda robotizada, enfim, quando ela é, como o próprio Jesus mesmo, em um determinado momento, ele fala, não use de vãs repetições, porque isso não serve para absolutamente nada. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, que a oração, ela é muito mais do que repetir algo, do que reproduzir algo. A oração é um momento de encontro. E você já parou para pensar que neste encontro, e não só nesse, qualquer tipo de encontro, sinceridade, espontaneidade é fundamental? Nós não podemos abrir mão disso. E aí o que nós percebemos é que muitas vezes
a mentalidade religiosa distorce para nós o conceito de oração. E isso é muito ruim, porque aí nós perdemos aquilo que é mais importante, que é a sua essência. É engraçado, eu sei que isso acontece por uma questão de ordem sociológica, se você for fazer uma avaliação, isso é comum acontecer, mas você já reparou que em alguns segmentos as pessoas sempre oram igual? Elas sempre usam as mesmas expressões? Elas sempre usam os mesmos jargões evangélicos? Não te parece estranho isso? Não te parece estranho o fato de quando pessoas vão orar, elas estão, parece que elas estão reproduzindo aquilo que elas ouviram de outras pessoas, que ouviram de outras? Não te parece estranho que uma pessoa que vai comparecer diante de Deus, ela fique imitando o outro diante de Deus? Porque a gente tem que pensar sobre essa lógica. O que é oração? Eu estou chegando diante de Deus. Qual é o sentido de eu chegar diante de Deus sem ser de forma espontânea e sincera? Qual é o sentido prático e lógico dentro dessa compreensão relacional, tá, queridos? Que eu estou querendo dizer, da gente transformar a oração num mero ato religioso, quase que parecendo uma penitência na nossa vida. Eu orei 5 horas no dia, eu me esforcei ali. Qual o sentido disso? Nós já paramos para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Você gostaria, para eu poder continuar aqui nesse raciocínio, você gostaria que uma pessoa que viesse conversar com você e viesse ter um encontro com você para conversar, você olhasse para ela e percebesse que ela está fazendo um esforço imenso para te ouvir ou para falar alguma coisa contigo? Você gostaria disso? Como que você se sentiria se uma pessoa agisse dessa forma com relação a você? Provavelmente você não se sentiria bem. Provavelmente você abriria até mão daquela conversa ou evitaria aquela pessoa em outros momentos. Então vamos transportar isso para a nossa relação com Deus e para a oração, que basicamente é uma fala, é um diálogo, não é só uma fala, é um diálogo, é um diálogo entre Deus e o homem. Vamos parar para pensar nessa lógica. Há espaço nessa lógica, e eu estou lançando o fundamento essencial da oração. Há espaço nessa lógica para a gente engessar, para a gente tornar a oração um ato extremamente religioso, como os fariseus, por exemplo, faziam, que gostavam de ir em lugares onde todos os viam orar e oravam em voz alta para aparecerem. Faz sentido isso? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, a oração ela deve fluir de forma muito mais espontânea e natural. Ela precisa ser movida por sinceridade. Às vezes a oração que você vai ter para falar, para fazer a Deus é a seguinte: Deus, eu simplesmente não tenho a menor disposição de orar hoje. E essa oração, ela vai ser muito mais útil na sua vida se ao invés de você falar isso, se você falar isso e não ficar enchendo linguiça, tentando falar com Deus sobre coisas que você não sente e não pensa. Não sei se está dando para entender a lógica. Eu vou perguntar aqui para os meus companheiros. Está dando para entender a lógica? Você está entendendo, Gabriel? Ou você está dormindo? Não, estou pensando. Então tá bom. A gente tem que, às vezes, chamar a atenção, né, gente? É desse jeito. Então, eu vejo assim, irmãos, que nós precisamos compreender isso. E todo mundo tem acesso a Deus, assim, no sentido de que uma pessoa que Deus fala com todo mundo, a Bíblia
tem vários exemplos de pessoas que não eram convertidas e que ouviram a voz de Deus. E a Bíblia também tem momentos em que pessoas que não eram convertidas foram ouvidas por Deus. Ouviram e foram ouvidas. Então nós não podemos achar que Deus ele só vai ouvir a oração dos cristãos. Não existe isso. Né? Não é uma realidade. Eu estou explicando isso para depois nós entrarmos então na parte na parte conceitual propriamente dita, mas eu quero que você tenha isso em mente, tá? Quando você pensar em oração a partir de agora, pense assim: oração é um encontro entre o Deus triuno e os seres humanos criados por Ele. Oração é diálogo. É isso que é importante a gente entender. E como nós dialogamos com as pessoas que estão à nossa volta, né, e nós gostamos que isso seja feito sob a base da sinceridade, da espontaneidade, enfim, nós também queremos e precisamos entender que assim nós devemos conduzir a nossa vida de oração. Amém? Isso é muito importante entendermos para que a gente então entre hoje na primeira parte desse estudo que eu vou dar sequência na semana que vem, que são as formas de oração. Como eu disse para você, queridos, eu dei uma definição de oração uma definição minha de oração, tá? E falei sobre o aspecto relacional que a gente não pode esquecer. Então eu quero que você fixe isso bem na sua mente. Por quê? Porque durante esse estudo nós vamos ver questões conceituais. E aí quando a gente trata de questões conceituais e para que a gente, enfim, possa se desenvolver nesse sentido, pode ser que a gente perca essa fluidez no que diz respeito à oração e se torne muito mecanizado o processo. Não é isso que eu quero. Eu quero ensinar, mas eu quero que você entenda que tudo isso tem uma função meramente didática, de nos ajudar a pôr em prática algo que é tão precioso, que é o quê? Eu e você podemos falar com o Criador do mundo. E Ele fala conosco. É isso. Entende? Então, quando eu trato aqui das formas de oração, é no sentido da gente criando essas categorias e desenvolvendo esses conceitos para que a gente possa também entender o que a Bíblia diz, né? É uma forma de sistematizar aquilo que a Bíblia diz sobre a oração, para que a gente não fique perdido. Né? Basicamente é isso. Então hoje o tema, né, que nós vamos estudar hoje são as formas de oração. Eu dividi aqui em 3 partes, tá? 3 formas de oração distintas, e eu gostaria que você prestasse atenção para que a gente possa compreender aí essa dinâmica, tá bom? A primeira forma de oração que eu gostaria de salientar aqui essa noite é a oração privada. Amém? É a oração privada, ou a oração particular, por assim dizer. Se você está com Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Eu vou ler 2 textos, tá? E depois a gente vai comentar. Lucas 6. Lucas 6. Nós vamos ler o versículo 12 e 13, tá bom? Lucas 6, versículo 12 e 13. Antes de eu continuar aqui, deixa eu lembrar de novo, né? Porque muitos estavam no começo da transmissão, outros não. Não sei se chegou mais gente, Elza. Isso aí para postar no Instagram. Ei, Laia. Enfim, irmãos, deixa eu só, antes de eu dar sequência aqui, deixa eu falar um negócio. Tem 11. Tá. Deixa eu falar um negócio. Nós não estamos fazendo mais a reunião de oração na terça. Então,
hoje você pode compartilhar a sua necessidade de oração conosco e nós vamos então orar por você, tá bom? Vamos orar aqui no final dessa reunião, se tiver motivo de oração, e vamos orar amanhã. Eu e Elza vamos separar um tempo para orarmos por você, que é o dia do clamor, dia que nós separamos para orar pela comunidade cristã Redenção, ok? Então fica aí o aviso, se você quiser mandar ali nos comentários a sua necessidade, fique muito à vontade, tá bom? Eu estou falando aqui sobre oração, uma definição de oração. Poderíamos dar outras, mas eu escolhi a oração sob o aspecto relacional, enfatizando a questão do diálogo, e agora eu vou entrar nas formas de oração. A primeira que eu falei, que eu estou citando aqui, é a oração privada. E eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Diz assim, Lucas 6, versículo 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aí ele vai citando o nome, então, dos apóstolos. Amém? Fique com esse texto aí. Então, lembra, vamos só para você entender aqui. Jesus, ele sobe para o monte e ele vai orar. E ele passa a noite toda conversando com Deus. É isso que Jesus faz, sozinho. Ele vai ao monte conversar com Deus. Quando ele volta, ele chama os discípulos e escolhe 12 discípulos para que possam segui-lo. É isso que o texto está dizendo. Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. Versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Amém? Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Então nós vemos aqui uma instrução de Jesus aos seus discípulos. Ele orienta os seus discípulos a importância de você estar diante de Deus a sós, né? Então, esse quarto, né, fechar a porta, estar em secreto com Deus, diz respeito a essa oração privada, essa oração particular, esse tempo a sós com Deus. Então preste muita atenção, eu quero pegar esses dois textos e te mostrar. Jesus não apenas praticava isso, mas ele instruiu os discípulos a fazer a mesma coisa, ou seja, separar tempo tempo individual para estar em oração diante de Deus. Jesus fazia isso constantemente e Jesus instruiu os discípulos a fazer o mesmo. E essa instrução serve para nós. Nós precisamos praticar essa oração privada ou essa oração individual, né? A oração privada, eu usei esse termo, mas pode ser oração individual também. Ela tem uma característica muito interessante, porque a oração privada, quando você vai para o seu lugar secreto, quando você vai para o seu lugar de oração, e cada um às vezes tem um lugar de oração diferente do outro, né? Ela é fruto, queridos, de um desejo real de estar diante de Deus. Ninguém separa tempo específico, lugar específico, momento específico para orar, se não tiver um desejo de estar diante de Deus. E aqui eu quero salientar uma coisa: nós estamos o tempo todo diante de Deus.
Então parece não fazer sentido dizer que nós precisamos separar um tempo para estar diante de Deus, porque Deus é onipresente, então estamos o tempo todo diante de Deus. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Então significa que nós temos que ter um espírito de oração, né? Enfim, o nosso espírito precisa estar o tempo todo ligado, por assim dizer. Nós devemos estar conectados à fonte que é o Senhor, né? E isso tem que acontecer na vida do cristão. Você ora o tempo todo. Quando você está na rua, você vê uma situação, você se lembra, você fala com Deus, você conversa sobre os dilemas da sua vida, da vida dos outros, enfim. Você está orando. Mas aqui nós estamos tratando de uma forma de oração que é muito mais específica que essa. Nós estamos falando sobre o momento em que nós separamos um tempo individual para estar diante de Deus. É aquele, eu insisto, quanto tempo? Isso não sei, cada um define. Onde? Também a definição depende de cada um. Cada um se sente mais à vontade em um determinado ambiente. Mas o que é importante a gente compreender é que Jesus fazia isso e que os discípulos foram orientados a fazer. E que nós não podemos abrir mão de praticar este tipo de oração, essa forma de oração, que é a oração particular, melhor, a oração individual, a oração privada. Não tem como. A gente sabe que Deus está nos ouvindo o tempo todo e que nós estamos diante do Senhor. Mas Ele também nos chama para aquele momento reservado. E é interessante, queridos, o que te impulsiona para esse momento reservado é desejo de conhecer a Deus. É desejo de provar a intimidade de Deus. Entende? A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Então significa que existe sim a possibilidade de termos intimidade com Deus e existe sim a possibilidade de não termos a intimidade com Deus, mesmo sendo cristãos. E a oração individual, privada, ela contribui para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós possamos nos achegar diante de Deus. O que nós vamos levar diante de Deus nesse tempo que você separa individualmente para Ele? Petições, ações de graça, súplicas, enfim, todos os tipos de oração que nós poderíamos lembrar aqui. Mas existe um fato que eu acho interessante, que eu quero ressaltar por causa do texto, né, que nós lemos. É que na oração privada você recebe direção. A oração privada não é só isso que acontece quando você vai para o seu lugar secreto, tá, querido? Mas eu quero ressaltar isso porque está no texto que nós lemos em Lucas. Jesus ele vai para o monte orar a Deus. E quando ele desce do monte, ele define os seus 12. Então, com certeza, Jesus tratou deste assunto com Deus. Entende? Este foi, com certeza, um dos assuntos que Jesus abordou com Deus Pai no monte, quando ele foi orar. Ele passa a noite toda orando e ele então recebe a orientação de Deus sobre a questão dos discípulos. E eu acho muito importante a gente compreender isso, porque às vezes nós estamos andando sem norte, né, irmãos? Nós estamos andando sem direção, nós estamos meio perdidos aí no meio do caminho, né? Nós estamos... agora, por exemplo, no momento de pandemia, está tudo tão louco, né? E a gente fica meio desesperado, é normal isso, né? Quem não se desespera, né? Quem não se desespera, atira a primeira pedra. Enfim, é normal. Só que quando nós então paramos diante de Deus e vamos orar, Ele traz direção. Ele traz luz para os nossos caminhos, vocês entendem? Então, é claro que acontecem muitas outras coisas nesse momento de oração privada, nesse momento de oração particular, nesse momento de oração individual. É momento de quebrantamento, é momento de mudança de vida, é momento de arrependimento, é momento de uma série de coisas. Mas como eu falei, como eu usei um texto
específico, ele me mostra algo muito específico sobre esse momento, que é aquele momento em que Jesus vai até Deus e com certeza com uma pergunta, por assim dizer, uma necessidade de direção, e Deus dá essa direção a Jesus. Ele desce e então define os 12. Então, irmãos, preste muita atenção. Se você não tem cultivado uma vida de oração individual, se você não tem ido para o seu lugar, para o seu lugar, né? Ó, eu tenho essa mania. Para o seu lugar secreto, eu quero te incentivar a fazer isso. Eu sei que não é fácil. O caminho da oração não é fácil, por incrível que pareça. Eu acredito que em função de várias resistências espirituais que existem também, né? Mas Deus nos chama para esse lugar secreto. Ele nos chama para valorizar e praticar essa forma de oração. E essa forma de oração, ela demonstra desejo. Ela mostra que você realmente quer. Por quê, queridos? Porque quando você está no seu quarto secreto, no seu lugar secreto, quando você está orando e ninguém está vendo, é exatamente isso que está acontecendo. Ninguém está vendo. Ninguém sabe que você orou. Ninguém viu o que você fez. Não há glória humana nisso. Não existe espaço neste momento para outra coisa senão Deus ser glorificado. Não existe nesse espaço para esse tipo de oração senão para nós termos mais intimidade com Deus. Se isso é feito da forma correta, então nós estamos nos aproximando do Senhor. Entende o que eu quero dizer? E eu tenho certeza, à medida que a gente se aproxima de Deus, Deus ministra a nossa vida, nós vamos tendo mais entendimento e as direções dele para nós fluem com mais facilidade. Amém? Mas eu quero, assim, só no sentido de orientação mesmo, antes de eu fechar esse ponto e passar para o próximo, é dizer uma coisa. Se você tem o hábito de orar, não fique tocando trombeta para os 4 cantos. Isso é o seu tempo com Deus. Porque às vezes tem pessoas que gostam de falar do tempo que ela teve de oração. Ela está querendo glória. Está errado. Eu conheci um irmão que ele falava, nossa, hoje eu separei 5 horas de oração diante de Deus, estava na presença do Senhor. Dá vontade de falar para ele, ninguém te perguntou. Isso é um tempo seu com Deus. Então aí você acaba fazendo com que o lugar secreto deixe de ser secreto, entendeu? Então, tome cuidado com isso, amém? Então, vamos seguir aqui adiante. A próxima forma de oração é a oração de concordância. Tiago, eu gastei bastante tempo nesse primeiro ponto, né? Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. Então eu falei primeiro da oração privada, oração particular, oração individual, quarto secreto, lugar secreto. Agora eu estou falando de oração de concordância. Olha o que Tiago diz a partir do versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Deixa eu só... A tradução do versículo 13 da NVI, que é a que eu estou usando, do meu ponto de vista, ela não é uma tradução, não é a melhor tradução, tá? E eu vou explicar por quê. Está dizendo aqui assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Bom, deixa eu ver se eu tenho uma outra tradução aqui baixada. Tenho. Deixa eu ler outra tradução e eu vou explicar por que eu não acho essa tradução boa. Numa outra tradução, acho que é a Revista e Corrigida, eu não sei qual é, acho que é a Corrigida do Ferreira de Almeida. Diz assim: há alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Por que para mim é diferente? Porque é o seguinte, irmão, se você pegar o texto de Tiago 5, você vai perceber que Tiago está enfatizando muito a questão da concordância. Ele está falando sobre os princípios de mutualidade. É só você pegar o texto que você vai perceber isso. Ele usa muito neste capítulo uns aos outros, se você observar. E ele vai então seguindo com essa lógica do uns aos outros, inclusive no versículo 14 ele usa a lógica da mutualidade. Ele diz o seguinte: tem alguém doente? Chame os presbíteros para fazer a oração de concordância para a pessoa que está doente ser curada. Então eu volto no versículo 3 só para explicar, tá? Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Dá a impressão que é assim: o cidadão está sofrendo na igreja, que ele se vire e ore. É a sensação que eu tenho quando leio o texto, né? Há alguém que se sente feliz? Então que ele cante louvores. Não, irmãos. A tradução não foi muito feliz aqui, mas do meu ponto de vista, tá? Mas na igreja não existe espaço para o eu. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um canta louvores de gratidão a Deus, todos são gratos a Deus. Isso, inclusive, é ensinado em outras partes das Escrituras. E aqui nós estamos tratando do princípio da mutualidade, entende? E aí o texto, inclusive, continua, né? No versículo 16, dizendo: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, mais uma vez a expressão uns aos outros, e orem uns pelos outros para que sejam curados, para serem curados. Ou seja, nós estamos vendo aqui algo que, eu estou chamando aqui de oração de concordância. Porque eu fiz uma diferença desse ponto para o próximo, tá? E aí você vai entender um pouco quando eu chegar no outro. Essa oração de concordância, do meu ponto de vista, é uma das maneiras mais amorosas de cuidarmos uns dos outros, de estendermos o cuidado de uns pelos outros. Entende? Então, a oração de concordância, ela surge de necessidades reais que temos e, em função delas, somos impulsionados por Deus a dividir o nosso fardo. O que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer assim, irmãos, a oração de concordância é aquela oração que você faz como? Você está... Eu vou pegar assim... Eu estou carregando um fardo. Por exemplo, eu estou doente. Certo? Então, Deus ouve a minha oração. Se eu orar, eu estou doente, Deus vai ouvir minha oração. Qual o sentido, então, de eu chamar pessoas para orar junto comigo? O sentido está em dividir a carga, em orar em concordância, em manifestar o amor de Cristo de forma prática através da oração. Sob a mesma lógica, pare para pensar. Por que a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que nós sejamos curados? Porque a oração de concordância, ela é uma ação de amor. A oração de concordância, ela é fruto de uma necessidade,
E essa necessidade nos impulsiona a buscar ajuda, entende? Ou sermos a resposta para outros. Enfim, quando se trata de concordância, o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe uma pessoa que tem uma necessidade e uma outra que se identifica com ela nessa necessidade, e essas duas ou mais pessoas, não precisa ser necessariamente duas ou mais pessoas, oram e se identificam em oração. E essa é uma atitude de amor, e essa é uma atitude onde um se dispõe a carregar o fardo do outro, entende? Essa oração ela acontece muitas vezes entre amigos, dentro de casa, enfim, é aquele momento que você chega assim e fala assim, esse peso, ou essa necessidade, ou isso que eu estou sentindo, está sendo muito pesado para mim. Eu preciso dividir essa carga com alguém, com uma pessoa ou pessoas. Então você vai até alguém e compartilha, alguém que você confia, é claro, e que seja idôneo para ouvir a sua necessidade de oração e orar por você. Então você compartilha a sua necessidade de oração para que haja uma identificação e um caminhar juntos, entende? Uma manifestação de amor. E isso é muito importante. Então quando nós chegamos aqui e falamos assim, irmãos, compartilhe a sua necessidade de oração conosco, se você se sentir à vontade. O que eu estou falando para você, querido? Eu estou falando que a sua oração não vai ser ouvida por Deus? Claro que não. Eu estou falando que a minha oração tem mais poder que a sua? Não. Porque ela não tem. Tem muito pastor aí que fica criando ideia que a oração do líder é mais poderosa. Não é não, filho. É a mesma oração. Toda oração que é feita em fé em nome de Jesus, ela tem poder. Não tem nada disso, entendeu? A grande questão é que quando a gente chega aqui e fala assim, compartilha, é porque nós queremos nos identificar com você. Nós queremos dividir o fardo com você. É isso. Porque às vezes o fardo está pesado, irmãos. E o que a gente pode fazer é pedir para alguém orar por nós. Aconteceu uma experiência para que você entenda, tá? Então, eu já conto a experiência. Surge uma necessidade. Aqui no caso fala até de uma pessoa doente, então você chama presbítero, eles vão lá e impõem as mãos, ora para a pessoa ser curada. Então eu acho que a oração de concordância é manifestação de amor. A oração de concordância um a outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, entende? É aquele momento de irmandade mesmo, de fraternidade. Então eu acho que essa oração tem que ser valorizada, porque você está sofrendo sozinho. Porque você está carregando o fardo sozinho. Não faz sentido. Entende? É isso que é importante dizer. Porque às vezes, queridos, nós não podemos fazer nada. Às vezes a situação é tão complicada que nós não temos como fazer nada. E de uma certa forma, a única coisa que nós podemos fazer é orar. E por incrível que pareça, às vezes, orar é tudo. Entendeu? Então, é engraçado esse negócio de oração de concordância, porque nós precisamos da ajuda uns dos outros. Então, eu acho que a gente tem que dividir o fardo, a carga, né? E às vezes a gente tem que estar sensível também, até para perceber a necessidade das pessoas. Isso não é muito fácil, né? Mas a gente tem que estar sensível, tentar pelo menos. Mas se a pessoa tem liberdade, ela tem que se expressar. Mas a experiência que eu queria contar é o seguinte, eu estava um tempo atrás aí, né, buscando a Deus e orando, enfim, as lutas diárias, né, irmãos, que a gente tem. E eu achei muito interessante, teve um irmão, não da nossa comunidade local, um outro irmão, eu acordei com o áudio dele. Aí eu fui ouvir o áudio dele. Basicamente o áudio dele foi ele orando por mim. Acho que uns 5 minutos ele orando por mim. Eu ouvi o áudio, a oração dele. Aí depois, passou um tempo, eu perguntei para ele por que ele orou. Ele falou, não, eu senti uma direção de Deus para orar pela sua vida. Eu agradeci, porque eu sabia que eu precisava de oração. Então,
Isso, né, é tremendo. Então, enquanto ele estava orando ali, mesmo que a gente não estava junto, né, porque foi pelo WhatsApp e ele já tinha orado antes, eu concordei no meu coração em oração com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, esse tipo de oração é muito importante. Ore uns pelos outros, confesse pecados uns pelos outros para que sejam curados em nome de Jesus. Está doente, filho? Chama os presbíteros, chama o povo para orar, né? Tem alguém sofrendo? Oremos. Tem alguém feliz? Cantemos. E assim vai, amém? Amém, irmãos? Então, beleza. Esse é a segunda forma de oração. E a terceira e última, e aí por isso que eu disse que para mim eu fiz uma distinção aqui, que talvez nem todos façam, mas eu fiz por entender que é diferente para mim, é a oração comunitária, tá bom? Ou oração coletiva. Então, eu estou falando sobre oração, falei sobre a essência da oração, que é encontro entre Deus e o homem, o ser humano, que ele criou, que a oração tem como base diálogo, né? Espontaneidade, sinceridade, e aí então eu entrei nas formas de oração. Disse a primeira, oração privada, a segunda, eu falei sobre oração de concordância, e a terceira, muitos vão achar, né? Muitos colocam inclusive junto com a segunda. Eu fiz uma distinção porque para mim tem um pequeno detalhe aí que faz diferença, tá? E claro, não estou falando que quem coloca esses dois tipos de orações juntos estão errados, não. Eu só quis diferenciar porque eu acho que é importante. Então, preste muita atenção. A oração de concordância eu falei que é aquele momento em que você com uma necessidade divide o seu fardo, a sua carga ou a sua alegria e o seu contentamento com alguém. Então, em concordância, vocês oram a Deus, uma ou mais pessoas. É uma ação mais restrita, por assim dizer. Agora, tem um tipo de oração que eu acho muito forte. É forte, igreja. Atos 2. Vamos lá para Atos 4. Falei muito forte e já pensei assim. Atos 4, tá, irmãos? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. 23. Atos 4, 23. Vamos ler aqui, eu vou tentar explicar para vocês o que eu quero dizer com essa oração comunitária ou oração coletiva, tá bom? Diz assim, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Só para que você entenda, Pedro e João tinham sido presos, tá? E aí eles foram acusados e em função de questões, né, de ordem, de divergências religiosas com os líderes religiosos, sacerdotes da época, e depois eles são soltos, e eles até inclusive pedem para eles, tipo assim, falar menos, né, basicamente. Mas eles veem a necessidade de soltar Pedro e João. Pedro e João são soltos e eles vão direto ao encontro da comunidade de fé. É isso que o texto está dizendo aqui, tá? Aí o versículo 24 diz assim: ouvindo isso, a comunidade de fé, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e contra o povo de Israel, os povos de Israel, nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, porque eu insisto, eles tinham ameaçado Pedro e João, tá bom? E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Irmãos, veja bem o que acontece. Pedro e João foram presos, foram intimados, pressionaram para que eles recuassem e eles são então soltos. Eles vão para o meio da comunidade de fé. Eles poderiam chegar no meio da comunidade de fé e falar assim: o negócio é o seguinte, galera, a coisa ficou feia. Vamos dar uma segurada um tempo aqui para aliviar a tensão e depois a gente volta a pregar e falar de Jesus e fazer milagre. Agora não dá não, porque está difícil. Veja bem, o testemunho que a gente recebe da palavra não foi isso que aconteceu, né? O que nós lemos aqui é o seguinte, versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Aí tem uma oração. A oração vai do 24 até o 30. E ela se encerra pedindo capacitação de Deus para anunciar a palavra com coragem e fazer sinais e maravilhas. Preste muita atenção, irmãos. O que aconteceu aqui, veja bem, se você consegue entender. No versículo 24 diz que levantaram juntos a voz dizendo. Aí tem o versículo 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Você acha que esse povo conseguiu todo mundo orar as mesmas coisas no mesmo tempo igualzinho? Ou que essa oração já estava pronta e eles fizeram? Repetindo? Não. O que aconteceu aqui foi que provavelmente Pedro ou João, não sei quem foi que orou e os demais se uniram a ele e clamaram ao Senhor juntos. Levantaram juntos a voz. Ou seja, se uniram como comunidade de fé em função dos ataques que eles estavam sofrendo. Por isso eu faço uma diferenciação entre a oração em concordância para a oração comunitária. Para mim, nós temos aqui uma experiência coletiva de oração, uma experiência comunitária de oração. Aqui é um momento em que é como se a oração de concordância fosse multiplicada no meio da comunidade de fé. Porque a comunidade de fé estava sendo atacada. Entende? A pregação do evangelho estava sendo atacada. Então há uma convergência da comunidade de fé para que Deus cumprisse o propósito dele através deles. É uma oração comunitária. E por que para mim é importante separar isso? Irmãos, porque a comunidade, a igreja local, o grupo de irmãos com os quais nós nos reunimos, ou qualquer nome que se dê a isso, é fundamental na dinâmica da nossa vida espiritual. Quando Pedro e João saem, eles vão direto ao encontro da família da fé. E eles falam o que aconteceu e o povo já começa a orar. Todo mundo se une, há unidade. É uma oração feita em unidade, irmãos. É uma oração feita por uma comunidade de fé. É mais ou menos igual a gente aqui no meio da pandemia. E é isso que me deixa muitas vezes triste, tá, irmãos? É isso que me deixa triste. Não adianta eu falar assim que eu vou ficar feliz com isso. Imagina se Pedro e João foram presos, foram ameaçados, chegassem na comunidade de fé e falassem assim: ó, gente, o negócio é o seguinte, prenderam a gente e falaram pra gente não pregar. Aí virasse e pensar: Pedro, beleza, né? Fazer o quê? Ou então, Pedro, João, ema, né? Cada um com seus problemas. Ah, Pedrão, né? Eu tenho muita coisa para fazer, mano. Por que você tá vindo com essa história aqui pro nosso lado?
Você imagina, irmãos, se a visão de comunidade da primeira igreja fosse essa? Você percebe a distância que nós estamos dessa realidade? Por isso eu fiz uma distinção entre oração de concordância e oração comunitária, porque nós estamos tão distantes dessa realidade que nós não compreendemos o poder que existe nesse tipo de oração. E olha só, queridos, não precisa de campanha de oração, não precisa de sete semanas da bênção, não precisa de nenhuma dessas bobajadas que inventam, não. Desculpa, é bobajada, tá? Porque quando a gente tem que começar a fazer programação em cima de programação, campanha em cima de campanha, para os irmãos se unirem num propósito em oração, nós falimos como igreja. Aqui é uma ação espontânea, porque a oração, eu já falei lá em cima, ela precisa ser espontânea. Nasce de um coração de um povo que está aliançado. Eles tinham muitos problemas, mas quando chega Pedro e João no meio dessa galera, eles ouvem e levantam a voz junto para orar. Entende? E sabe o que é mais interessante? Lá no versículo 31 diz assim, eles oram pelo quê? Nos capacita e que a gente possa fazer sinais e maravilhas. Essa é a oração deles. Versículo 31, irmãos, diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram, todos, de novo, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam, todos também. Porque o anunciavam está ligado ao todos, né? É só você... Se você que manja dos paranauês de português, você sabe que o anunciava aqui está ligado ao todos. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus, ou seja, eles oraram. A oração comunitária, coletiva, de acordo com o propósito, no momento chave, onde as coisas estavam difíceis, a perseguição estava batendo pesado. Sabe o que aconteceu? Eles foram intimados. O medo tentou se instalar no coração, ou melhor, tentaram instalar o medo no coração da igreja. Sabe o que a igreja fez? Orou. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus se manifestou entre eles. E aí, o que esse povo faz? Faz exatamente aquilo que as autoridades tinham falado para eles não fazerem. Saem e continuam pregando corajosamente a palavra de Deus. Por que eu diferenciei? Porque para mim é diferente. A oração de concordância para mim é uma coisa mais leve. É uma coisa mais corriqueira, por assim dizer. É uma coisa mais... onde duas ou mais pessoas se reúnem quase que informalmente. Aqui eu estou falando sobre necessidades expressas da comunidade de fé, e não só da comunidade de fé, mas do mundo, das coisas que estão à nossa volta. E aí somos chamados por Deus para uma experiência comunitária de oração. Porque vida cristã é vida comunitária. Por que isso me deixa triste? Eu vou te falar por que me deixa triste. Eu acho que a gente não consegue fazer isso. Eu acho que vamos à igreja, tá? Porque assim, irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia. Tá? Nós estamos no meio de uma pandemia que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Essa é a realidade. O mundo nunca tinha passado por isso. O mundo moderno, não. Enfim. Depois da pandemia vão vir os problemas decorrentes dela, que serão muitos. Serão muitos. E sabe o que eu vejo, irmãos? Eu não vejo unidade de oração na comunidade de fé. Eu tenho falado aqui, ó, gente, nós precisamos manter unidade, a oração mantém unidade, nós temos que estar juntos, temos que estar coeso. Mas não vamos passar por essa pandemia se não for assim, como igreja local, mas como igreja total, igreja de Jesus também. E aí, o que acontece? Cada um atirando para um lado, irmãos. Cada um preocupado com a sua própria necessidade, vendo o seu lado. Onde já se viu isso? Nós estamos muito longe dessa noção de visão comunitária, de oração comunitária dessa igreja aqui. Olha, eu vou te falar, era um momento, com toda sinceridade,
que pastores deveriam se unir para tomar decisões, orarem juntos e tomarem decisões juntos a respeito deste momento. Não sair igual loucos, pedindo a bênção para o presidente para ele perdoar dívidas, ou querendo abrir igreja na marra, ou pior, nem fechando igreja, não cumprindo com os protocolos de saúde, que são fundamentais. Não era hora disso não, irmãos. Não era hora da gente ficar assim, eu estou bem, porque eu já fui contaminado, já estou com imunidade, eu vou que vou. Não era hora disso não. Era hora de clamar. Só que aí o problema é que nós transformamos tudo isso em disputa política, religiosa, partidária e essa desgraceira toda. E como é que nós fazemos parte de um troço desse? Sabe aquele jejum que foi chamado lá? Eu não fiz. Por quê? Porque ele foi chamado com intenções políticas. E aquilo foi uma vergonha, uma afronta a Deus. Se você fez, tudo bem. Mas aquilo foi uma vergonha. E aqui não mudou nada, porque não sei se você percebeu, depois daquele jejum e oração, nada melhorou nesse país. No mês de julho nós tivemos 50% no aumento do número de mortes na nação brasileira, sem a perspectiva de quando isso vai mudar. Então que jejum é esse? Deus não se agradou dele, porque a sorte da nação não foi mudada. E tem gente que acredita que foi. Não foi. E não será tão cedo. Porque tem juízo de Deus sobre essa nação. Entenderam? Então, ou a gente parte para o desafio da oração comunitária, entendendo o tempo e o momento, e eu sei que infelizmente eu estou vivendo utopia aqui, que isso não vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer, porque é cada um por si e seja o que Deus quiser. E o que é pior, se eu puder passar a perna no outro, da outra igreja, o outro irmão, o outro pastor, eu faço. É assim que as pessoas pensam hoje, que cada um busca o seu próprio interesse. Não estou falando, quando eu falo assim, parece que eu estou falando de todo mundo, tem exceções, mas infelizmente é a minoria. Então eu estou vivendo utopia. Então minimamente o que eu espero é comunidade local. A comunidade cristã redenção. Que ela possa entender a lógica da oração comunitária. Amém? Eu quero encerrar, até por causa do tempo aqui que eu já extrapolei, com uma frase. Tinha um negocinho nesse copo aqui. Agora já foi, né? Com uma frase de um filósofo cristão dinamarquês de nome muito difícil, Søren Kierkegaard, ou como seria dito em dinamarquês, Søren Kierkegaard. Enfim, Søren Kierkegaard, eu não sei como é que fala esse negócio aqui não, tá? Esse nome é bem difícil, mas ele é um filósofo muito conhecido e é um filósofo cristão. Ele diz assim, eu quero encerrar com essa frase porque ela é importante. A função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Amém? A oração não muda quem Deus é, porque Deus é imutável. A oração muda quem ora, porque nós somos mutáveis. A oração nos conforma à vontade de Deus. E o grande problema que o ser humano tem é exatamente esse, entender qual que é a vontade de Deus. E por isso ele precisa orar. Não é que a oração vai mover a mão de Deus, é que a oração vai mover o seu coração na direção de Deus. Entende? A lógica nessa relação é que o Deus imutável muda o ser humano mutável. Mas esse ser humano mutável só vai mudar se ele estiver em contato com a vontade deste que é perfeito e imutável. E como isso se dá? Através da oração. É isso que o filósofo quis dizer. Ele falou de forma mais bonita que eu, mas essencialmente é isso que ele está dizendo. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Amém, irmãos? Espero que Deus nos transforme em homens e mulheres de oração. Vamos orar. Feche seus olhos
e vamos orar. Tem motivo de oração aí, Elza? Tem. Você quer me passar? Eu já vou orar aqui pelos motivos. Eu vou orar aqui, irmãos, pelos motivos. Desculpa pela demora. Graças a Deus é um estudo pequeno, mas né, você já viu, né? É um estudo pequeno que eu consigo fazer. Misericórdia. O negocinho que estava aqui foi agora. Eu vou, queridos, orar aqui pelos motivos de oração geral, tá? Nós temos o pedido de oração da Silvia. Ela pede oração por ela, que Deus a liberte das angústias e a instrua a ser um vaso mesmo no caos que estamos vivendo. Amém, Silvia. A Simone, peço oração para que o Senhor me fortaleça, sonde o meu coração e me ajude a ser exemplo cristão, principalmente em meu lar. Deus abençoe em nome de Jesus. A Gil, peço oração pela minha irmã e meu cunhado que estão com Covid. Ô Gil, desafio, né, irmã? Estão lá, vamos orar. Também peço pela minha mãe e os meus sobrinhos, porque tiveram contato com a minha irmã. Então, vamos orar pela família da Gil aqui, tá bom? Eu vou fazer uma oração geral, orar por esse estudo, mas não saia da transmissão, porque nós queremos ainda passar alguns avisos, tá bom? Vamos orar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada um desses motivos de oração compartilhados aqui pelos nossos irmãos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, Deus, possa interceder, o Senhor possa agir, o Senhor possa fazer milagres. Deus, em nome de Jesus, nós entramos aqui, Deus, em concordância nessas orações e pedimos que o milagre do Senhor aconteça, que a mão poderosa do Senhor se mova em favor da Silvia, Deus, em favor da Simone, Deus, da Gil e da família dela. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e entregamos essas petições ao Senhor. E pedimos a Ti, Pai, nos faz pessoas comprometidas com a oração. Glorifica o Teu nome em nós, para que nós possamos viver para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Antes de nós encerrarmos, deixa eu dar alguns avisos aqui. Primeira coisa, nós estamos um novo mês, então nós estamos com o Bom Samaritano. Algumas pessoas já se dispuseram a doar alimentos para montar a cesta básica. Mês passado nós conseguimos distribuir 8 cestas básicas. Como eu sempre digo, nós já fazemos esse trabalho do Bom Samaritano há algum tempo, né? Já há anos, na verdade, e nós não queremos parar de fazer, principalmente num momento como esse. Então a sua ajuda é fundamental. Eu enviei a lista para a igreja, né? Então se você pode doar, ou melhor, se você pode não, vá além daquilo que você acha que você pode, né? Por favor, entre em contato comigo, mas principalmente, né, se possível, entre em contato com a Tassi, porque é ela que organiza a questão da distribuição das cestas, tá bom? Avisando o que você vai doar. Por quê? Porque aí nós vamos modificando a lista e aí nós sabemos o que é preciso para que a gente possa, né, cada um contribuir com parte daquilo que nós precisamos levantar. Então, a lista está à disposição. Entre em contato comigo ou com a Tassi falando com o que você vai doar, tá bom? Domingo nós temos a ceia do Senhor. Então, como fizemos no mês passado, por favor, se organize, né? Organize a ceia na sua casa, pão, né? O vinho, e vamos cear juntos domingo, tá bom? Então organize a ceia para que nós possamos cear juntos domingo que vem. Outra questão é o seguinte, queridos. Nós estamos, deixa eu apagar aqui. Nós estamos, como eu falei aqui durante a mensagem, nós não vamos mais ter a reunião de oração online, que eu fazia, para que nós possamos organizar os pequenos grupos na terça-feira. O que são esses pequenos grupos? Eles vão funcionar com a mesma dinâmica dos grupos familiares. Então a intenção é que pessoas estejam reunidas através, claro, das plataformas digitais, das
dos aplicativos de conferência, de chamada, enfim. Nós estamos vendo isso tudo e possam se reunir uma vez por semana entre os irmãos para orar uns pelos outros, para compartilhar a palavra, para ter um tempo de comunhão, entende? Então nós descentralizamos a reunião de oração daqui e estamos lançando ela para os grupos. Vamos começar com os 2 grupos que já existiam antes, que era o grupo que Paulo era responsável e que o Marcão era responsável. A partir destes 2 grupos, vamos, se Deus quiser, multiplicar em outros grupos menores, ok? Eu peço a você, por favor, participe de um pequeno grupo. Se você não faz parte de um pequeno grupo, se você não faz parte do grupo do Marcão nem do Paulo, entre em contato comigo que eu vou te encaixar num dos 2 grupos. Então fala, pastor, eu não faço parte do grupo, eu não participava desses grupos, mas eu quero participar do pequeno grupo que vai ser criado a partir de terça-feira que vem. Então entre em contato comigo que eu vou encaminhar você para um dos grupos, ok? Isso é muito importante da gente fazer. Ok, irmãos? No mais, nós teremos aqui uma musiquinha aqui para você ir despedindo do pessoal. E eu quero, antes da gente fazer isso, pedir a você, querido, lembrando, amanhã é dia de oração, dia do clamor, sábado reunião de adolescentes, domingo às 18h30, culto da igreja, ceia do Senhor, tá bom? Não fique de fora, vamos participar daquilo que Deus está fazendo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Antes de sair da transmissão, aproveite para despedir dos irmãos aí, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abraço.